Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no livro de 1 Samuel. E olha, essa é uma crônica fundamental que narra uma transformação, assim, dramática na história de Israel. A passagem de uma confederação de tribos para se tornar uma monarquia. É uma história e tanto sobre liderança, sobre obediência e, no fim das contas, sobre a busca de uma nação pela própria identidade. E o ponto de partida de tudo isso é uma pergunta. Uma pergunta bem provocadora que, na verdade, é o motor de toda a narrativa. Ela nos faz pensar: o que será que leva um povo a ponto de rejeitar a soberania divina para querer um rei humano? Pois é, o livro de 1 Samuel nos coloca bem nesse ponto de virada, sabe? Um momento histórico crucial. Ele vai detalhando o fim da Era dos Juízes, que era aquele período de governo mais descentralizado, e, ao mesmo tempo, documenta o começo, um começo bem turbulento, de uma monarquia com poder todo centralizado. E bem no centro dessa transformação toda, a gente encontra a nossa primeira figura-chave, Samuel. Pensem nele como a ponte entre o sistema antigo de governo e essa nova monarquia que estava prestes a nascer. A trajetória de Samuel, gente, é impressionante desde o comecinho. Ele nasceu em resposta à oração da mãe dele, a Ana, e foi chamado por Deus ainda muito jovem. Logo, ele se firma como uma grande autoridade, tanto espiritual quanto militar. É ele quem lidera o povo ao arrependimento, lá em Mispa, o que resulta numa vitória, olha, decisiva contra os filisteus. E é isso que consolida o papel dele como o último grande juiz de Israel. Bom, depois de Samuel, a gente entra na história de Saul, o primeiríssimo rei de Israel. A ascensão dele começa com um pedido do povo. Eles queriam um monarca. E esse desejo, como vamos ver, mudaria o destino da nação para sempre. E aqui, olha, a gente chega num ponto absolutamente crucial. O povo de Israel se sentia pressionado por ameaças externas, como os filisteus, e para piorar, eles viam que os filhos de Samuel eram corruptos. Então o que eles fazem? Eles exigem um rei. Eles queriam um líder militar que eles pudessem ver, um rei como as outras nações. Só que esse pedido, na prática, foi visto como uma rejeição direta à soberania de Deus, mudando fundamentalmente a estrutura política e espiritual deles. A queda de Saul, no fim das contas, pode ser resumida em dois grandes atos de desobediência que mostram bem quem ele era. Primeiro, lá em Gilgal, a impaciência dele foi tanta que ele simplesmente tomou para si o papel de sacerdote que era de Samuel. E depois, na guerra contra os amalequitas, ele ignora uma ordem direta de Deus. Por quê? Por ganhos materiais. Foram essas ações impulsivas e egoístas que acabaram selando o destino dele. E isso nos leva a uma das frases mais fortes, teologicamente falando, de todo o livro. Quando Samuel confronta Saul, ele articula um princípio que vale para sempre. A obediência sincera, de coração, à vontade de Deus, vale muito mais do que qualquer ritual religioso. Essa frase é basicamente o veredito final sobre o fracasso do reinado de Saul. Então, com a rejeição de Saul, o caminho se abre para a ascensão de Davi. E Davi, sendo a escolha de Deus, representa um modelo de liderança que é o oposto total do seu antecessor. O mais interessante aqui é esse contraste direto nos critérios da escolha, né? Saul foi escolhido por padrões humanos. Ele era alto, tinha boa aparência, parecia um rei. Já Davi, Davi foi escolhido por um padrão divino, a condição do seu coração. Isso quer dizer que Deus viu nele qualidades como fé, humildade, integridade, coisas que eram invisíveis aos olhos das pessoas. E essa frase, dita exatamente na unção do jovem Davi, resume essa distinção com perfeição. Ela estabelece um tema central que vai ecoar por toda a história: a diferença fundamental entre a avaliação humana e a perspectiva de Deus. A jornada de Davi no início é cheia de acontecimentos que vão moldando o caráter dele. Primeiro, ele surge como herói nacional ao derrotar o gigante Golias. Depois, ele cria uma amizade profunda, um laço inabalável com Jonatas, o filho de Saul. E, por causa da inveja do rei, ele é forçado a viver como um fugitivo. Mas o mais impressionante é que, mesmo sendo caçado, Davi mostra uma integridade fora do comum. Ele se recusa a matar Saul quando tem a chance, não uma, mas 2 vezes. E isso prova o caráter que Deus já tinha visto nele desde o início. Bom, e pra gente ir fechando, vamos dar uma olhada no desfecho do livro e no legado que ele deixou, um legado que dura até hoje. Olha só essa linha do tempo. Ela nos dá uma visão muito clara de como os eventos aconteceram rápido. Do nascimento de Samuel até a morte de Saul, em poucas décadas a gente vê uma nação ser completamente transformada. Ela deixa de ser uma confederação tribal e se torna uma monarquia, pronta para uma nova era. O livro de 1 Samuel termina de um jeito bem sombrio, com a morte trágica de Saul e de seus filhos em batalha, lá no Monte Gilboa. Esse final encerra um reinado que foi marcado pela desobediência, mas ao mesmo tempo ele prepara o terreno para a ascensão de Davi,
cujo reinado vai ser o grande foco do próximo livro, segundo Samuel. E assim a gente encerra com uma pergunta que fica para nossa reflexão. A saga de Saul e Davi nos confronta com uma questão atemporal sobre o que é de fato a liderança. No final das contas, o que prevalece? A aprovação popular, o aplauso da multidão, ou a integridade interior, a força de caráter? É uma questão que 1 Samuel nos deixa para ponderar.